tá pronto aqui, você sumiu, pô. Te vejo mais. Tem dois, né? Tem dois. Tá. Falou, tá. Obrigado. Vamos lá, nós mais uma vez na luta, né? Não podemos parar. Estou pensando aqui no tema que a gente vai falar hoje. Vou colocar o sol porque o óculos de sol, porque o sol tá hoje, tá? O que nós vamos falar hoje? Hoje, como eu tenho prova da aula da matéria chamada madeiras, vou falar sobre madeiras hoje na engenharia. É um tema muito importante em que nós, futuros engenheiros, devemos conhecer. A madeira, diferentemente do concreto, é mais cheia de detalhes a ser observado para o seu cálculo. No que diz respeito à umidade, a classe, o tempo de atuação na estrutura, enfim, são vários fatores que a gente vai comentar aqui no decorrer dessa prosa nossa, de como devemos agir para efetuar os cálculos. A nossa norma brasileira é bem específica nesse assunto, né? Nós temos duas famílias de madeiras, as dicotiledôneas e as coníferas. Cada uma tem suas peculiaridades. E cada uma está dividida em classes. Classe C20, classe C30, classe C40, enfim. De acordo com cada madeira, cada família tem suas classes. O qual você tem que observar na hora dos cálculos. Verificar se é de longa duração, média duração, para ser determinados os coeficientes de modificação, né? O CAMOD é o produto do CAMOD 1, do CAMOD 2 e do CAMOD 3. Que são esses coeficientes de modificação? O CAMOD 1 tem a ver com a exposição da madeira ao longo do tempo. E cada família de madeira tem o seu valor. Zero 0,80, 0,70, 1. O CAMOD 2 já para outra modificação que a gente deve observar. Então, o produto desses três coeficientes me dá um resultado em que eu devo multiplicar por outros valores no que eu quero saber sobre a madeira: a flexão, a compressão, a tração.
cada parte desse cálculo eu devo usar esse camóleo. E tem na madeira a observação de que ou pode ser perpendicular fibras ou paralelas fibras, no sentido atração. Pode ser perpendicular ou paralela. Tem que ser observado. Cada qual deve ser apropriado às suas formas. A norma nossa brasileira é bem clara e específica sobre esse assunto. Quando a madeira está inclinada, eu tenho que fazer a decomposição nos dois sentidos, X e Y, para a gente fazer os cálculos de tração, de compressão, e tem que observar a umidade, porque se não, a norma brasileira é 12%, valores normais. Caso não for, a madeira não estiver de umidade 12%, você tem que fazer a correlação na umidade local para chegar no valor para você usar nos seus cálculos. Além disso, para o cálculo do madeiramento em si, nós temos os coeficientes de ponderação, de majoração e de minoração, de acordo com cada fator de carga que atua na nossa estrutura. Por exemplo, o vento, as cargas, eventuais cargas e as cargas permanentes, né? Que é o seu peso próprio, etc. Muito atento sobre esse aspecto. O cálculo do madeiramento é muito minucioso. A gente tem que observar vários fatores. Observando todos esses fatores, não há nenhum problema em poder se resolver. A norma nossa brasileira é bem clara nesse assunto. Devemos calcular no estado limite último e no estado limite de utilização. E verificar qual é a condição mais desfavorável que atua na nossa estrutura. E assim partir para os cálculos. Com esses valores obtidos, partir para o cálculo. Observando que a norma brasileira nos dá a resistência em MPa para várias classes de madeira. Então você fazendo o cálculo baseando nesses valores que a norma nos dá, você tem um resultado bem satisfatório. São resultados feitos em laboratórios em que a norma adotou obedecendo certos critérios para os cálculos. E existem muitas madeiras de construções boas no mercado. Apesar que isso já está aos poucos vai diminuindo, porque as madeiras não recompostas na natureza vão acabando sendo não usada mais e partindo para o lado das madeiras que podem ser recompostas. Nós temos o eucalipto, por exemplo. O eucalipto tratado tem boa resistência e pode ser recomposta na natureza. É uma boa madeira para fazer madeiramento também.
Hoje tem muitas plantações no Brasil que para atender ao mercado, que dá um bom resultado na sua utilização. Tratando de telhado, hoje no Brasil ainda é usado muito o madeiramento. E existem diversas formas de telhado que pode ser aplicado ao madeiramento. Telhado de 2 águas, de 4 águas, enfim, uma enorme variedade de padrões de telhado que você pode fazer uma boa cobertura. Os coeficientes de ponderação ou de minoração na madeira é de acordo com o estado que você está calculando. Pode ser 1.4, 1.3 para cargas permanentes, cargas variáveis também. E o coeficiente de minoração que se usa pode ser 0.5, 0.4, enfim, de acordo com o que a norma pede. Você tem que resolver os 3 tipos de combinações, em que a carga permanente é a principal, e outra combinação, a carga do vento se torna principal, pode ser vento a sucção ou a sob pressão, já aí é outros padrões, outros valores que você deve usar para chegar no resultado de resistência, né? A tração, a compressão, enfim. Observando esses valores, você chega no resultado que pode não, deve ser favorável à resistência do seu projeto. Então é muito importante ficar atento sobre esse aspecto. Sobre esse aspecto, o que diz respeito à madeira. Então, essa matéria de madeira eu acho muito importante na engenharia. Muito importante não, é muito importante. É muito importante. Pode ser uma das mais importantes também, depende da área que você for atuar. É importante.